Seja bem-vindo ao módulo 3, o pasto. Este é o módulo que abrange o pasto de forma geral. Nos módulos à frente, voltaremos a estudar sobre o pasto, porém de forma estratégica. Neste módulo, você vai aprender a avaliar itens essenciais para que o pasto seja adequado para o seu investimento. E são eles: as cercas, a água e as estruturas. As cercas do pasto devem ser minuciosamente avaliadas. Não existe uma regra que define a cerca perfeita, mas ela tem que cumprir a sua função, que é a de manter o gado dentro do pasto. As cercas podem ser de diferentes formas e medidas. Veja agora alguns exemplos de cercas em pastos onde trabalhamos. Você deve avaliar a qualidade dos moerões e dos arames. Os moerões devem estar em bom estado e firmes, nunca podres ou mal fixados na terra. Os arames devem ser de boa qualidade e estarem bem esticados, não deixando nenhum espaço aberto. Se a cerca for de arame farpado ou arame liso sem choque, ela deve ter, no mínimo, 4 fios de arame, sendo que o arame superior esteja na altura mínima de 1,35 m e o inferior ao mínimo de 40 cm do solo. A distância entre os moerões vai variar de acordo com a topografia do terreno, mas deve sempre respeitar a distância máxima de 8 metros um do outro. Se caso o terreno for acidentado, os moerões devem estar mais próximos, podendo-se utilizar a distância de 3 metros, por exemplo. Para as cercas de arame liso com choque, você deve utilizar no mínimo 2 fios de arame. O fio inferior na altura de 70 cm e o superior na altura de 1,20 m do solo, eletrificando o fio inferior. A distância entre os moerões deve variar entre 15 a 25 metros. É importante ter maior atenção caso a área seja próxima a uma estrada movimentada. Neste caso, a cerca sem choque deve ter no mínimo 6 fios de arame e a com choque no mínimo 4. O próximo item a se verificar no pasto é a disponibilidade de água para o gado beber. A água pode estar disponível em bebedouros naturais ou em bebedouros artificiais. Primeiramente, o que se deve avaliar é o volume de água disponível e, se não tem por costume, secar a água em algum período do ano. Isto você deve perguntar ao dono da terra, ele deve lhe garantir que não haverá falta d'água. E se por algum motivo isso acontecer, ele deverá tomar providências. Mas não se preocupe com isto agora, você aprenderá a se proteger desses imprevistos mais à frente no curso. Após avaliar o volume, você deve verificar a qualidade da água e o acesso até ela. A água deve ser limpa e estar em um local que não forme atoleiros. O acesso deve ser bom e não trazer riscos aos animais. O outro item deste módulo diz respeito às estruturas que devem ter no pasto para que ele se torne viável ao investidor. Essas estruturas são imprescindíveis. Elas devem estar dentro do pasto ou em algum lugar muito próximo que seja possível manejar o gado até lá. São elas: o curral, o embarcador, o tronco e os coxos. O curral é um cercado onde se fecha o gado. Existem de vários tipos. Os mais utilizados são feitos de madeira. Vejam um dos currais de nosso uso. Dentro do curral é necessário que exista um embarcador, que é onde o veículo de transporte estaciona para o embarque e desembarque dos animais. Vejam o embarcador que utilizamos. Se no curral houver um brete, ou também chamado de tronco de contenção, o manejo fica ainda mais fácil, pois ele tem a função de imobilizar totalmente o animal, o que facilita muito o trabalho. O brete não é imprescindível, para nossas estratégias o tronco já é suficiente. No pasto também é necessário que hajam coxos para que seja feita a mineralização. Estes coxos são onde você disponibilizará o sal para o gado.